Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para uma webinar. A gente vai, então, conversar um pouquinho sobre a indústria 5.0, né, o lado humano da indústria 4.0. Inicialmente, eu vou me apresentar. O meu nome é Liane Malman-Kip, eu sou bolsista produtividade do CNPq, trabalho e estudo a indústria 4.0 e, em especial, agora eu estou trabalhando também com as outras eras digitais, que é a 5.0 e a 6.0, e buscando entender as relações entre o monitoramento inteligente e as tecnologias ambientais quanto alicerces para a sustentabilidade. Eu acho que todo mundo sabe, né, que eu sou da Unisc. A Unisc é uma universidade comunitária que existe no Rio Grande do Sul, que nós temos vários programas de pós-graduação, vários cursos de graduação. Atuo em 3 programas de pós-graduação, um em sistemas e processos industriais, então que tem como foco otimização e melhoria de processos, um outro em tecnologias ambientais, né, foco desenvolvimento de tecnologias, né, que possam melhorar os nossos contextos organizacionais e sociais, e colaboro no mestrado em psicologia, porque eu trabalho bastante com ferramentas para inovação também, que é o design thinking, trabalho muito com promoção da criatividade, né, enquanto uma das competências primordiais aí para esse contexto de transformação digital. Todos nós sabemos, né, que vivemos, né, nesse século 21 aí numa grande transformação, né, que é a chamada transformação digital. Todas as eras que vieram, né, a indústria 1, 2, 3, a quarta revolução industrial, que é chamada de indústria 4.0, todas elas vêm com o intuito de melhorar nossas formas de fazer trabalho, né? A nossa forma de sobreviver neste planeta, né? E a gente desenvolver tecnologias para nos ajudar, então, no nosso labor. Só que a gente vê que a velocidade aumentou muito das coisas, né? Anos atrás, nas revoluções anteriores, uma tecnologia ficava sendo tecnologia de ponta por 60 anos, como a máquina a vapor, e outras tantas. Hoje, a cada segundo, a cada minuto, novas tecnologias estão sendo desenvolvidas. Para quê? Para melhorar a produtividade, a eficiência, para atender as demandas dos nossos clientes, né, para fazer produtos com maior assertividade. Mas o que a gente vê nesse contexto de conectividade, automação inteligente, que é a indústria 4.0, a gente vê também a necessidade de buscar, né, o ser humano enquanto centro desse processo. Porque a gente vive num mundo chamado antropoceno, em que a gente dá mais valor, muitas vezes, para o artificial, ou seja, a criação humana, do que vem da natureza, né? Então, nós vivemos numa grande dicotomia, digamos assim, né? A gente vive nesse momento que a gente tem que buscar a sustentabilidade, mas temos que produzir também, né? Com muita eficiência, com muita qualidade, né? Enfim. Então, como fazer, né, essa discussão, né? Muitas vezes eu pergunto, as tecnologias, né, nos levam a pensar, né, tem uma nova tecnologia aqui, mas onde isso vai me levar? Será que todos têm acesso a essas tecnologias? Será que eu vou me adaptar a elas? E se não me adaptar, o que será desse humano, né? Eu acho que essa é a discussão que a gente vem trazer hoje. Eu estou aqui com estudantes dos programas de pós-graduação, mestrado profissional e do doutorado da Unesp, então fico muito contente de estar aqui com vocês, o Eduardo dos Santos Monteiro, né, o Giovanni Pessim Mosqueto e o Luiz Augusto Maia Brágio, são estudantes e são profissionais que trabalham já em empresas e que convivem diariamente com esta questão. Nessa transformação digital, como vamos fazer para aprender constantemente? Como vamos fazer para realmente promover essa aprendizagem no local do trabalho? Isso é uma mudança cultural enorme, eu entendo, né? E eu gostaria muito de escutar vocês sobre isso. Não sei se gostariam que eu apresentasse vocês, ou vocês se apresentam, como é que vocês gostariam de fazer, então, essa conversa. A ideia é um bate-papo, né? Eduardo, Giovanni. Podemos nos apresentar rapidinho. Sim.
Eu começo aqui, então. Eu sou o Giovanni Mosqueto, como você apresentou. Liane, é um prazer estar aqui com você. A gente se conheceu faz pouco tempo presencialmente, mas de artigo posso dizer que eu te conheço há um bom tempo, né? Que a gente referencia você bastante. Então é um prazer estar contigo aqui. O Brajo, um amigo meu e parceiro do doutorado. O Eduardo, conhecendo agora também da turma 8 do mestrado profissional. Então, eu sou o Giovanni Mosqueto, como mencionei, eu atuo na Volkswagen Caminhões e Ônibus, como assistente do presidente CEO hoje. Estudo o doutorado na área de pesquisa operacional, indústria 5.0, impactos no ser humano. E eu sou um egresso do programa de pós-graduação e mestrado profissional da turma 7. Então, posso dizer um pouquinho com propriedade o impacto positivo que o programa de pós-graduação no mestrado profissional causa na gente, especialmente gente que atua no mercado de trabalho, e também a consequência disso aqui para a empresa. Eu sou formado em engenharia mecânica, as pós foram em engenharia de produção. Há 7 anos atuo tanto aqui no Brasil quanto na Alemanha na indústria automotiva. E, como disse, é um prazer conversar um pouquinho sobre a indústria 5.0, que além de ser um tema muito importante, é algo que me motiva bastante a dedicar horas a fundo. Meu nome é Eduardo Monteiro, prazer estar aqui. Obrigado, professora Liane, pela explicação. Foi muito precisa a explicação do contexto da indústria 5.0, né? E do fator humano, que é tão relevante na indústria 4.0, que sem o fator humano é impossível ter sucesso, né? A tecnologia não é nada sem o fator humano. E a linha de pesquisa, praticamente de nós três que estamos aqui, é nesse sentido, né, de a gente averiguar o que a academia tem estudado sobre a indústria 5.0, e a gente entender um pouquinho melhor isso aí para que a gente possa patrocinar e trazer conhecimento realmente acadêmico, né, fazer uma pesquisa realmente aplicada para que a gente possa resolver problemas reais nas nossas empresas. Esse é o fundamento. A minha linha de pesquisa, basicamente, eu estou estudando quais são os fatores de personalidade e competência dessas pessoas que estão inseridas na indústria 4.0, de forma que a gente consiga obter o melhor resultado possível, extrair o máximo dos seres humanos, né? Então, essa é a minha linha de pesquisa. Hoje eu atuo na Hyundai, sou diretor de produção. Eu tive o privilégio de participar de projetos em outros países, então eu tive a oportunidade de conhecer como a Alemanha funciona, como a China funciona, como a França funciona, e aí a gente vê que a gente tem um potencial enorme, que a gente precisa realmente lapidar todo esse cenário, né, tanto organizacional quanto as pessoas, para que a gente possa ser ainda mais competitivo e mostrar tudo que a gente pode extrair aqui do nosso Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Luiz, por favor. Boa tarde, prazer estar aqui com o webinar. Prazer em conhecê-la, professora. O Giovanni já falou, a gente tem bastante anos aí de amizade, também agora no estudando junto, né? Ele que me apresentou o professor Jorge, 2021. Eu trabalho na Tupi MWM, em São Paulo, é fabricante de motores. Eu sou responsável pela área de qualidade e manufatura e excelência operacional, e dentro da excelência operacional a gente trata o tema de Lean Indústria 4.0, né? Tenho mais de 20 anos já na área aqui, né? Estou 23 anos na MWM. E a minha linha de pesquisa, né, desde 2018, eu já venho trabalhando com a indústria 4.0 na implementação da fábrica, né, eu fui responsável pelo roadmap dessa implementação. A gente sempre trabalhou o Lean como a base da implementação da indústria 4.0, né, e fez toda essa transição. E depois, né, conhecendo o professor Jorge, eu fui para a parte de qual que é o impacto nas pessoas, né, porque todas as implementações que a gente fez de indústria 4.0 aqui, né, professor, que cuida de inovação, você sabe, nem tudo dá certo, a gente usa bastante fund de governo, então aquela tríplice hélice que a gente sempre fala, né, a gente usou bastante governo, empresa, e estava faltando academia aqui, né, então, conhecendo o professor Jorge, eu me deu esse suporte agora no doutorado, então eu vou estudar qual que é o impacto, né, da indústria 4.0 no comportamento, no compartilhamento do conhecimento, da aprendizagem. Então, a pesquisa nesse sentido da indústria 4.0 auxilia, é o meio para as atividades das pessoas e as pessoas como centro executando essa atividade. É isso que eu entendo principal da indústria 4.0. Muito obrigada, Luiz. Eu gostaria, assim, que vocês falassem um pouquinho, assim, dessa questão, né? Como é que está, na realidade, a situação atual, como que ocorre com a implantação dessas tecnologias, né? Máquinas que aprendem. Então,
como que vem ocorrendo nas organizações de vocês, né, essa relação possível do ser humano com as máquinas que aprendem? Tendo em vista até que, muitas vezes, no chão de fábrica, né, as pessoas não têm todo um conhecimento ou competências necessárias, como análise de dados para tomada de decisão. Como que isso vem acontecendo, essa transformação, né, de um trabalho mais mecânico para um trabalho mais digital? Vocês poderiam comentar alguma coisa, assim, de experiências, né, ou de necessidades, desafios? Eu posso comentar um pouco sobre a realidade da Hyundai. A Hyundai, a Coreia do Sul, né? A Hyundai ela é uma empresa coreana. Coreia do Sul, ela tem uma proposta diferente da do Japão, né? Que do Japão eles investem muito no Lean, né? E aí eles estressam tanto o Lean que eles procuram qualquer tipo de solução. Só depois eles investem na parte de automação. A Coreia do Sul, ela adotou um modelo diferente, então eles adotaram um modelo de tecnologia, então eles desenvolvem bastante sistemas de inteligência artificial, Big Data, toda essa questão da indústria 4.0, ela é sim presente na fábrica, e como a gente ela é uma fábrica que ela se compara globalmente com as outras, então ela é meio top-down, então a gente é obrigado a estar imerso nessa tecnologia. Então a nossa fábrica é uma fábrica extremamente moderna, com todas essas tecnologias que a gente vê, né, a gente consegue realmente entender como ela funciona ali dentro da Hyundai. E a gente tem uma dificuldade enorme nessa questão das pessoas, porque aqui no Brasil, a gente, por mais que o assunto é falado, né, porém as pessoas não têm essa educação desde a base, né? Então esse conhecimento científico, com os dados, né, estatística, matemática, muitas vezes a gente está falando de matemática básica das pessoas. Então, é extremamente complexo, extremamente difícil. Isso sobrecarrega as cabeças pensantes, né, que são a parte de engenharia, porque muitas vezes eles têm que se colocar no lugar dos técnicos ali, né, o pessoal que está na linha de frente. Então, o desafio é enorme, e aí eu vejo que é nesse sentido que a gente está pesquisando, né, o que a gente pode fazer para a gente acelerar esse desenvolvimento, né, a gente compartilhar a informação, as lições aprendidas, né? Então, como que a gente pode fazer isso aí para que as informações não se percam e a gente consiga construir um tijolinho, né? A gente construiu um conhecimento, como que a gente vai colocar o segundo tijolinho ali para a gente construir o segundo, né? Co-criar toda essa informação que a gente vem lidando, que todo dia é um cenário novo. E para nós ele é bem desafiador, como eu disse, porque a gente é comparado com todas as outras plantas. Então, é bem difícil de a gente se comparar, né, nesse momento, porque a gente é comparado em produtividade, em qualidade, em segurança, né, eficiência energética, consumo de água, então, em todos esses cenários. Então, a gente tem que se mostrar competitivo, porque a gente tem a Índia, tem a China batendo na porta, né? Então, ela é extremamente complexo, porém, é gratificante a gente poder participar desse momento que é histórico. Então, é nesse sentido que eu vejo, assim, a nossa grande responsabilidade que a gente tem de levar todo esse conhecimento da academia para dentro da fábrica. E existem programas implantados, programas de aprendizagem, ou Lean Kata, alguma equipe Kata Kaizenha, que promove esse processo de aprendizagem, né? Questão o líder também, né? E os seus os colaboradores. Vocês têm programas de aprendizagem já focados nessas questões? Como é que está, assim? Sim. A gente tem a nossa universidade corporativa, né? Então, à medida que a gente vai criando novos conhecimentos, a gente também está digitalizando isso para que fique acessível para todas as pessoas. A gente tem diversos programas, né? Então, a gente tem um programa, por exemplo, chamado Level 1, que as pessoas passam por 5 níveis de treinamento, né? Então, quando ela chega no Level 1, ela já se torna um sênior e depois tem um especialista. Então, a gente tem toda uma trajetória traçada para as pessoas. E também a gente tem o que a gente chama de técnico independent, que é a maneira de que a gente ficar autônomo da Coreia, né? Então, a gente conseguir gerar projetos aqui tão impactantes quanto eles geram lá. Então, e a gente se desvincular um pouco, né? A gente fazer coisas relevantes aqui que a gente não precisa ficar pedindo ajuda para eles. Então, a gente tem 2 programas. O Level 1, basicamente, ele é para a carreira técnica,
e o técnico independence é para a gente, para a parte de engenharia. Então, a gente tem investido fortemente nisso aí, porque a gente viu que realmente ele traz resultados. Essa questão da universidade corporativa, de a gente gerar o conhecimento e registrar ele de forma que ele fica acessível para todo mundo, isso aí é uma vantagem, assim, gigantesca, né? E a gente tem todo um suporte de TI, então todo mundo está bem envolvido, RH, todas as pessoas que precisam disponibilizar recursos, eles estão ali disponíveis para fazer isso. Bacana, Eduardo. Luiz, Giovanni, podem fazer algum comentário nesse sentido, assim, das realidades, desafios, oportunidades? Aqui, em relação a... Desculpa, Giovanni, eu vou falar aqui. Aqui na MWM, né, a gente, no início da nossa jornada, um pouco diferente do Eduardo, né, que foi direto para as tecnologias, a gente usa mais o conceito japonês do Lean, né? Então, nossa base da indústria 4.0 para implementação de fábrica, a gente avança com o Lean para evitar desperdício, né? Então, a gente não automatizar desperdício, essa que tem a nossa frase aqui. Então, só que a indústria 4.0, são várias tecnologias, né? Então, tem tecnologia que você não precisa fazer o Lean, né? Que é alguma coisa de sistema. Então, a gente sempre tratou a integração de sistema como um alicerce, porque é ali que vai entrar a informação, né? Então, a gente sempre trabalhou no nosso roadmap, criar essa integração dos sistemas, e aí gerar informação, gerar dados, aí sim, isso daí você não vai fazer link, aí você vai começar a trabalhar já com a informação do dado, inteligência artificial, todos esses dados. Mas também a gente sempre se preocupou lá atrás, lógico, com as pessoas, né? Porque elas conhecem o processo. Então, a nossa tecnologia implementada, ela sempre foi uma tecnologia como meio de auxiliar alguma oportunidade de melhoria. Então, a gente mapeou as oportunidades de melhoria e usou as tecnologias habilitadoras como meio para resolver esses problemas, né? E então, a gente sempre... logo no início, a gente fez um treinamento, isso em 2019 já, um treinamento e-learning do que é a indústria 4.0. Então, era um módulo que falava primeiro do Lean, depois ia para a indústria 4.0. E esse treinamento a gente deu para a fábrica inteira, para contextualizar o que é a indústria 4.0, porque naquela época tinha muito, vai colocar robô e vai perder emprego, né? Isso não acontece. A indústria brasileira é diferente da indústria mundial de alto volume. A gente, né, na minha parte, que é motores para caminhão, se comparar com o mundo, é uma indústria de baixo volume, você sempre vai depender das pessoas. Então, quando você depende das pessoas, a tecnologia vai ser um meio para ela trabalhar melhor e facilitar o trabalho dela, né? Então, nesse sentido, então, o engajamento das pessoas sempre foi importante. Então, quando surgiu o termo indústria 5.0 em 2021, né, pela comunidade europeia, nesse contexto, eu já entendi. Para nós, a indústria brasileira de baixo volume já era uma indústria 4.0, porque o custo da tecnologia é alto, né? Então, a gente tem um fator diferente dos países de primeiro mundo, o custo de tecnologia é alto. Então, sempre foi mais focada nas pessoas, no auxiliar, né, a pessoa como sempre. Então, acho que nesse contexto aí de indústria 4.0 para a MWM, a gente sempre trabalhou a tecnologia como meio auxiliando as pessoas, e a gente sempre também buscando um treinamento, engajamento dela, porque também é uma do conceito do Lean, né? De mentoria, né? De um passar para o outro, como que é. E também, nos últimos anos, a gente começou também a trabalhar com a gestão do conhecimento, né? Principalmente em algumas áreas, porque nesse contexto de processo, as pessoas têm muito conhecimento, né? Uma característica da indústria automobilística é o tempo de casa das pessoas, né? Diferente de outras indústrias. O tempo médio de casa, eu acho que deve ser 15, 16 anos, é muito tempo. E aí você tem muito conhecimento tácito, né? Então, esse contexto tácito, para se transformar em explícito, ainda mais numa transformação digital, você precisa estar ele bem gerenciado. Então, a gente também começou algumas técnicas de gestão do conhecimento, né, para transformar o conhecimento tácito em explícito. E aí, o engajamento das pessoas na hora de implementação da tecnologia, ela foi mais aderente, né? Então, a gente sempre trouxe todas as pessoas para participar da discussão, né? Não todas, assim, eu digo na hora do projeto, né? Todas as pessoas necessárias para desenvolver o projeto. Do chão de fábrica, traz para a gente fazer essa discussão de melhoria. Então, naturalmente, como a gente sempre trabalhou dessa maneira, o engajamento das pessoas, o conhecimento, como que a gente estruturar essa passagem de conhecimento de um para o outro foi feito.
É super importante o que tu comenta, né, Luiz? Ter capacitações iniciais, mas pelo que eu entendi da tua fala, a todo momento tem esse processo de aprendizagem com foco em engajamento, em cocriação, né, das necessidades. Então, eu levanto as melhorias, mas as pessoas vão participar do processo, é isso, né? Porque na área de gestão do conhecimento, que é uma área vital, né, técnica de elicitação do conhecimento não é uma coisa simples de fazer e leva horas, muitas vezes, né? Então, inclusive, essa semana eu estava numa banca na URGS de doutoramento de um estudante da URGS que fez mestrado comigo, e ele trabalha desde o mestrado na questão da elicitação do conhecimento tácito, né? Conhecimento útil, organizacional, né? E isso é realmente muito importante. E aí, claro, tu pode usar redes, né? Redes bayesianas, no caso, ele usou, para fazer todo um conhecimento que fica, então, pode passar de um turno para o outro, né? Então, a questão dos mecânicos, como eu regulo as máquinas, né? E ainda vou ter máquinas ali que aprendem. Então, como que eu vou manter, né, o meu melhor, né? As melhores condições dos parâmetros, né? Então, essa área é bastante importante. E muito importante o que tu comenta, o envolver, né, o engajar as pessoas desde o início. Porque muitas vezes, mesmo para mapear um processo, a gente vê, as pessoas às vezes ficam assim, opa, já querem saber o que eu faço. Não, isso é meu, né? Então, no início tem muita resistência, e é muito normal isso, né? Mas com o tempo, as pessoas começam a ver o real valor do seu trabalho, né? E os outros reconhecem, né? Eu acho que é isso que vem acontecendo e que deve acontecer, né? Vocês têm equipes, então, na linha do Lean? Aqui a gente tem uma estrutura de OPEX, né? E dentro da área de OPEX, que é excelência operacional, a gente trata a melhoria contínua e tem também a transformação digital. Aí tem duas pessoas que é focada mais na parte de indústria 4.0, só que desde o começo a gente porque eu falei do engajamento, né? Lá em 2018 a gente criou um comitê da indústria 4.0 e chamou pessoas de todas as áreas mesmo da empresa, né? Engenharia, manutenção, qualidade, logística, manufatura, financeiro, todos, né? Compras, que isso deu sucesso quando a gente implementou o Lean, deu sucesso quando você implementa o sistema da qualidade, né, que você tem os o RQ, né, os empreendedores. E isso, quando a gente começou a fazer esse comitê, o que era esse comitê? É para a gente discutir primeiro começou, o que vocês estão usando, o que é a indústria 4.0, quais são as tecnologias adaptadoras, o que você está usando, e aí a gente começou a ver que tinha áreas que tinha até iniciativas similares, então estavam trabalhando em silos, né? Então aí com isso, criando o comitê, você trouxe as prioridades da empresa, né? Lógico, sempre com o sucesso também, o apoio da alta gestão, né? A alta gestão apoiou a questão da indústria. Qualquer mudança necessita disso. E aí esse apoio da alta gestão, ele falou, legal, o comitê, eles participavam, uma vez por mês a gente apresentava o que foi discutido, eles participavam, davam ideias, várias ideias, os diretores estavam em contato com algumas startups e tal, e aí esse direcional foi que as pessoas entenderam o valor, né? Então a gente estava buscando inovação com valor, porque o recurso financeiro também, quando você vai buscar uma inovação, não é fácil você aprovar. Trabalha em empresa grande, né, multinacional, qual que é o ROI, né? A primeira coisa que ele vai perguntar. Então, assim, isso, você engajando todo mundo, fazendo esse comitê, as prioridades sendo alinhadas. Então, o investimento pode ser alinhado via as prioridades corporativas, né? Aí foi bem estruturado nesse sentido, só que também, né, nesse período, né, até hoje tem bastante fomento do governo em relação à inovação de indústria 4.0. Então a gente usou bastante a BDI, usou Rota 2030, desenvolveu bastante coisa, e aí com esse fomento do governo, a gente foi ganhando credibilidade, né, nas nossas aplicações, porque estava dando resultado e estava engajado com a estratégia corporativa, e foi ganhando mais força dentro da empresa e do apoio da alta gestão, e evoluiu bastante. Hoje eu falo que nesses 5 anos aí a gente conseguiu evoluir muito no nosso roadmap aí da indústria 4.0. Muito interessante, muito interessante. Giovanni, queres fazer algum comentário também? Claro, acho que é mais um complemento do que os colegas comentaram. Aí, o motivo de nós, da indústria, estarmos participando e atuando num programa de pós-graduação é porque nós temos nossas dores, né? A gente dedica um pouco do nosso momento
profissional para buscar um pouco de conhecimento na academia e trazer de volta como uma ponte mesmo. E a principal razão o termo de indústria 4.0, a gente já tem desde 2011 lá no Fórum Mundial, e as indústrias nossas, né, da indústria automotiva, conhece muito bem isso, né? A gente, pode ser que a gente não saiba muito bem o conceito, as tecnologias habilitadoras, mas está no nosso dia a dia. Se a gente vai implementar ou não vai implementar, é o que o Brad falou, é o ROI. O business case é positivo, a gente implementa, se não é positivo, a gente não implementa. Só que o nosso setor vem passando por uma transformação significativa. E é isso que fez com que nos provocassem e nos fizessem vir buscar um pouco mais de informação e conhecimento. A gente está aumentando a oferta de serviços, soluções de transportes digitais e conectados. Isso, a gente acaba demandando outro tipo de profissional, outro tipo de conhecimento, outras competências. Quanto era somente tecnologia, o engenheiro mecânico lá conseguia fazer. Hoje a gente quer ofertar novos produtos, novas soluções, novos serviços, e isso a gente não consegue da noite para o dia ter essa transformação, essa origem do conhecimento. Então esse é um ponto que eu gosto de defender. Um outro ponto que eu gosto de defender também é que nós estamos passando por uma transformação em direção a produtos cada vez mais sustentáveis, e quando eu falo sustentável, por exemplo, o caminhão elétrico. A gente sabe muito bem que a quantidade de componente se reduz, não vou dizer drasticamente, mas reduz na casa de 30%, 40%, dependendo do componente. E isso se reflete diretamente no volume de trabalho da produção. Então, se eu reduzo a quantidade de componente, eu reduzo o volume de trabalho. Se eu reduzo o volume de trabalho, eu reduzo a força de trabalho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar meu volume, minha capacidade de produção para absorver? Não vou fazer uma transição de carga. Então, essas dores, que não são as dores de tecnologia, são dores relacionadas com pessoas, fazem a gente estar aqui motivados e em busca de soluções. E aí foi isso que a gente tentou entender, pelo menos da minha parte da pesquisa, dentro do consórcio modular, que aí tem o Brágio como um fornecedor de motores, a Volkswagen Caminhões e Ônibus como a responsável do consórcio modular, que já é um processo de produção inovador, que a gente tem os nossos fornecedores dentro de casa, em sincronismo, fazendo a montagem dos nossos caminhões, e a gente validando, para tentar entender como que a gestão vai trabalhar com esses impactos. E aí vocês já abordaram, envolvimento de pessoas, a comunicação, mostrar para a pessoa que ela vai ter uma transição de carreira, que é possível ter um treinamento. E as iniciativas que a gente vem tomando diante desse cenário em que é centralizado no ser humano, que é onde que é a provocação que eu faço, que foi a motivação que nos fez chegar até aqui, criação de programas de pós-graduação para mudança de tecnologia, então desenvolvimento de veículos elétricos, pós-graduação para programação, para estatística, matemática, para questões de serviços, soluções de transportes. É a gestão de conhecimento, em qual a gente pega os key users, as pessoas com maior conhecimento, a gente tira das áreas técnicas e a gente aloca essa pessoa 100% dentro da área de pessoas e culturas e sustentabilidade, porque se ela está dentro da área dela, ela vai fazer atividade, mas se ela está dentro da área de pessoas e culturas e sustentabilidade, ela vai ter que se dedicar a fazer essa transferência de conhecimento. E também tem a digitalização eu falo pessoas e cultura, porque nossa área a gente chama assim, mas é os recursos humanos, né? E também a digitalização dos recursos humanos, que a gente tem a plataforma do MySuccess agora, da SAP, que a gente digitalizou as iniciativas, e em paralelo criamos a Volkswagen Truck and Bus Academy, que acho que é uma iniciativa que o Eduardo colocou, o Baraj também tem, mas é uma iniciativa muito positiva. Olha, a gente está trazendo o termo academia para dentro da organização, e esse é o objetivo mesmo, né? Em buscar o conhecimento. E a gente, como agentes, entrando no mestrado profissional, na pós-graduação, servimos de ponte para que esse conhecimento flua. Cada vez mais seja essa transformação mais ágil, como você pontuou no começo, professor Liane. Muito, muito interessante, pessoal. Bom, eu acho que a conversa está bem interessante, né? Pensando na questão da sustentabilidade, né, e os produtos e os processos mais sustentáveis, né, além dessa questão da valorização do humano, né, o que vocês podem trazer também dessa questão, que é a indústria 6.0, né, que já aparece em algumas literaturas, né, que é, então, trazer essa questão, não uma tríplice hélice, uma quádrupla, uma quíntupla hélice, né, que é a sociedade, a academia,
política, enfim, né, e as empresas, enfim, né, e o ambiente, né, a quinta hélice é o ambiente, né, que ações vocês vêm promovendo nesse sentido, né, e como é que as pessoas estão percebendo essas mudanças também, porque muitas vezes a pessoa gosta de estar onde ela estava já há muitos e muitos anos, né, como que isso acontece, como que acontece também essas ações, pensando até em ESG, né, e outras coisas aí que estão, parece que é tão novo, mas isso é lá do início do século, então, final do século passado, então, assim, como é que também está acontecendo? Porque a digitalização faz com que as coisas aconteçam muito rápido. E muitas vezes a área, o social lá do triple bottom line não é tão valorizado assim como o ambiental, né, e o econômico. Como é que vem isso acontecendo? Existem prioridades nas organizações? Como é que vocês estão vendo essas questões de avanço? Eu vou só levantar a bola para o Brasil cortar. Recentemente, a gente fez um artigo que o Brasil apresentou num fórum internacional, que a gente tentou entender como que estava a relação da indústria 5.0 com as ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o que mais impactou para a gente, não impactou, mas o que mostra, e o Brasil complementa, é que um desafio também é a capacitação, é as habilidades das pessoas para atender essas novas demandas das ODS. Então, assim, isso está muito relacionado também com a implementação da indústria 5.0, 4.0, que seja, da transformação digital. E eu acho que é um momento oportuno, já que eu vou envolver para uma transformação digital, já vou envolver para uma sustentabilidade. E esse tema está muito dentro das nossas organizações. É impressionante a evolução que a gente vem tendo nos últimos 2 anos relacionados com o tema de sustentabilidade e ESG, que é notável e é importante e precisa de mais, mas a evolução é impressionante. Brad, pega a bola, tá contigo. Conta aí um pouquinho. Esse trabalho que a gente fez foi bem interessante, porque a gente relacionou mesmo as ODS, a indústria 4.0 e a gestão do conhecimento, né? E aí vai de encontro com o que você falou também, porque quando você vai ver as ODS que mais apareceram citadas em indústria 4.0 e tudo, era de infraestrutura, que é natural. A infraestrutura estava em primeiro, a educação. Mas esses pontos que você falou do social, a gente até escreveu isso no artigo, eram os 5 menos citados, que era, acho que eu me lembro, tinha o 15, o 16, né, que era o paz, justiça, e também tinha a questão do empoderamento, né, então essa questão que a gente pesquisou, o que estava relacionado com, né, a igualdade de gênero, né? Isso daí era pouco citado nos artigos, quando você faz a revisão bibliográfica nesse daí. Mas tem alguns direcionamentos que aí vai com o que você comentou. Apareceu muito discutindo já para o governo digital, né? Que é mais ou menos indo para a sociedade digital. Então, quando vai indo nos artigos que a gente leu, quando falou desses menos citados, quando foi citado alguma tecnologia, a tecnologia estava indo para o governo digital, né? Criando meios de comunicação para você ter mais dados, para você ter mais informação, para você criar uma política que ajudasse nesses itens menos citados. Então, assim, é um ponto de pesquisa que é bastante importante. As corporações, naturalmente, elas estão falando, né? Todas, né? Aqui a Tupi MWM, de capital aberto, vocês podem olhar no institucional, no site, é muito forte. Dentro da MWM, a gente tem uma unidade de negócio que chama descarbonização, né? Que a gente entende que a parte de descarbonização na parte automobilística pesada, ela não vai passar no Brasil pelo elétrico, porque você não tem infraestrutura. Então, a gente vai passar por biocombustíveis, né? Então, a gente tem uma parte de análise de biogás, biometano sendo aplicado em veículos, né? Mas a parte do social que você comentou, a gente aplica mais numa visão mais holística, de questão de algumas iniciativas para ajudar a sociedade à sua volta, né? Então, o que você comentou é bem interessante. A indústria 4.0, quando você vai no SG para o social, ela vira uma sociedade 5.0, né? Sim. E aí, isso que eu acho que gera uma discussão e abre um campo de pesquisa interessante, né? Muito interessante. E o grande desafio é como dar acesso a todos, né? Como dar acesso, já que nós temos, né, um desnível educacional, né, desde lá do início, como vocês comentaram antes. Então, como dar esse acesso, né? Eu
acho que isso é algo, assim, bastante, é uma dor de toda a sociedade. Eduardo, queres comentar alguma coisa? Não, o que os colegas comentaram aí é bastante latente, assim, a gente consegue identificar também aqui dentro da Hyundai, e é uma preocupação nossa, a gente criou um departamento específico chamado Atrelando os Dois, né, Inovação e ESG, né, então a gente entende que não tem como desassociar os dois, então a gente criou um departamento específico para cuidar desse tema, e a gente fez um trabalho bacana essa semana ainda, a gente fez um trabalho junto com o CREA, que os alunos os graduandos, né, aqui da região de São Paulo, eles podiam se inscrever e falar sobre esse tema, sobre carro conectado, ESG e Indústria 4.0. E eu achei super interessante, ninguém combinou nada, e aí a gente vê a mentalidade, né, que está se tomando assim dentro da Hyundai, a gente está provocando bastante isso, a liderança, né, que a gente podia escolher 5 ganhadores, e desses 3 foram meninas, né, que estão estudando engenharia. Então, a gente nem tinha se tocado nisso, né, e aí quando a pessoa anunciou, o pessoal do CREA anunciou, falou, pô, vocês elencaram 3 meninas. Então, esse é uma forma, né, que eu vejo que essa é uma forma como está inerente ao nosso processo interno da Hyundai. A gente está provocando isso, a gente está provocando as mulheres, estamos fazendo mentoria ali para que a gente possa dar o merecimento, né, de poder colocar elas em lugares que vocês merecem, né, que a gente também, a sociedade muitas vezes não tem dado o devido valor. Então, eu tenho visto isso também, eu acho que a gente, felizmente e infelizmente, né, o mundo vai patrocinar isso que a gente está pesquisando, de alguma forma, os países mais desenvolvidos, eles estão passando por essa dor agora, né, como eles vão se organizar nessa nova sociedade, e de alguma forma a gente vai receber toda essa gama de informação que eles estão gerando, mas lá fora é uma preocupação gigantesca, o que o Giovanni falou sobre os carros eletrificados, que são simples, né, e isso vem gerando uma preocupação enorme nos sindicatos, né, que isso pode gerar uma massa de desempregados gigantesca, e essas pessoas que estão inseridas na indústria, eles não se prepararam para esse momento, então essa é uma preocupação gigantesca que a gente tem, né, quando isso aqui chegar, a gente já tem uma defasagem, como que vai ficar? Então, como que a gente prepara essa mão de obra, né? Como que a gente prepara a mão de obra que já está inserida e essa mão de obra que está chegando? Então, a gente tem procurado o apoio do Senai, o apoio de outras instituições, para a gente tentar desenhar esse novo cenário para quando essa nova tecnologia chegar de vez no Brasil, a gente possa estar preparado para dar uma resposta à altura, não só em termos de tecnologia, mas para a sociedade. Sim, até, quem sabe, né, trabalhando nessa quíntupla hélice aí e pensando na criação de laboratórios de inovação, né, que promovam empreendedorismo para as pessoas, que criem outros nichos, né, criando uma cadeia de suprimentos, né, porque ela pode ser mais densa, né, trazer outras coisas, né, que vem por aí, né. Eu acho que é bem importante não dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Então, eu acho que é isso, né? E eu acho que toda a sociedade tem que estar preocupada não só com o dentro da fábrica, mas o seu entorno, né? Porque a gente trabalha sob demanda, vocês trabalham sob demanda, sabe, né? A questão de eficiência, eu vou trabalhar sob demanda. E se eu não tenho mais quem vai comprar os meus produtos? Como é que vai funcionar isso, né? Então, toda a sociedade impacta com essas questões. Falando um pouquinho, assim, de experiências de novas formas de aprender, e aí pensando na questão, dentro da inovação, a gente fala muito de aprender com o erro. Como é que vocês trabalham com essa palavra, aprender com o erro, nesses processos de aprendizagem dentro das organizações de vocês, ou como é que vocês veem isso? Como é que vocês têm ciclos, né? Como é que vocês... porque errar é humano, né? E quando a gente está fazendo uma grande travessia, uma mudança, né, do mecânico, do manual para um digital, as pessoas têm que aprender. E nós erramos. Então, como é que vocês têm alguma percepção, um olhar para essa questão do aprender com o erro, que até reflete numa coisa bem interessante que está se discutindo no mundo todo, que é a segurança psicológica, né, do colaborador, do líder, né, num contexto tão dinâmico e tão veloz, né? Como é que vocês olham isso? Vocês podem comentar.
A gente tem desde o início a gente criou uma metodologia de implementação, né? Nesse mapeamento que nós fizemos, né, a gente mapeou várias iniciativas, classificamos as iniciativas por prioridades, né? As iniciativas, a gente usou a metodologia do Lean do A3, né? Que aí você desenha o estado atual, né? Vê os objetivos, aí fica claro para todo mundo onde você quer chegar, né? E quando a gente estava testando novas tecnologias, a gente nunca avançou com uma tecnologia de uma vez. A gente sempre trabalhou com o termo, né, do POC, né, Proof of Concept. Então, para todas as tecnologias no início, que elas eram disruptiva para a gente, né? A gente desenvolveu uma POC, aí depois dessa POC a gente testava em um ambiente mais controlado, menor, aprendia. Os erros a gente considera como oportunidades, né, de melhoria. Esse é um termo, né? Pode errar, porque a gente está tratando com inovação, né? Então, trazer o funil da inovação, a gente sabe que nem tudo vai dar certo, né? Então, esse é um pensamento. Você trabalhar com prioridade, você já garante um resultado, né? Que se ele der certo a sua POC, a sua escalabilidade vai ser muito melhor e o resultado vai ser maior. Então, a gente fez isso, trabalhou com as POCs a gente aprendeu, as pessoas não se sentem tão pressionadas, né? Com erro, né? Porque essa era a mensagem que a gente passava. A gente deu alguns treinamentos de inovação também, online, né? A gente também tem uma MWM Academy aqui, tem alguns cursos que a gente deixa online lá pro pessoal. Então, dessa maneira, eu acho que foi muito mais amigável e confortável na implementação das tecnologias. Querem comentar, Giovanni, Eduardo? Acho que é só comentando um pouco mais genérico, é interessante que a indústria automotiva, ela é uma indústria muito tradicional, né? Então ela vem de uma construção de 100 anos, com raízes fortes, com um sindicato presente, né? Se a gente for comparar com qualquer outro tipo de indústria, não tem um sindicato tão presente, mas da mesma forma, apesar de ser tradicional e ter um sindicato presente, as pessoas ainda têm essa cultura do medo de errar, né? E essa cultura do medo de errar está um pouco distante da cultura da inovação. Então, internamente, a gente, aos poucos, tem que trabalhar na cultura mesmo, né? Nem ensinar a pessoa a errar, tem que ensinar a pessoa a mudar a cultura, o comportamento dela. Um erro num automóvel é um recall, é uma vida. Um erro num software é um update over the air. Então, assim, esse tipo de dicotomia que o funcionário da indústria automotiva tem que entender, que da mesma forma que ele está oferecendo um hardware, ele está oferecendo um software. Então, ele também fica com esse receio de cometer o erro, porque ele sabe que a consequência do erro dele não é proporcional em ambos os lados. Então, eu acho que isso aí é uma mudança mais cultural que você vai fazendo com o ensinamento, com benchmarking. O Brajo vem, faz palestra internamente a gente sobre indústria 4.0, como a MWM age, a gente fala para os outros como a gente age, que é muito cultural. Da noite para o dia, a indústria automotiva não vai aprender a trabalhar assim, mas precisa, porque senão a gente não vai ficar competitivo. Legal, eu concordo com o Giovanni, porque a indústria automotiva ela não é uma startup. Então, a gente tem uma responsabilidade gigantesca com a vida das pessoas, né? Então, de maneira nenhuma, a gente pode expor isso. Então, isso nos traz uma responsabilidade muito grande como gestores, né? Então, como que a gente vai promover a inovação, sendo que ela é essencial para a sobrevivência da organização? Então, é como o Brajo comentou, a gente cria áreas pilotos. Então, você faz uma área controlada. Então, você cria uma área piloto que ela é monitorada 100% até que seja totalmente validada em todos os termos, né? Principalmente qualidade, confiabilidade, por aí vai. E uma vez que você fez um piloto, ela é confiável, as pessoas se sentem confortáveis ali com a tecnologia, já experimentou todas as falhas possíveis, aí você coloca ela em escala. Então, é dessa forma que eu vejo. E tem um outro tipo de falha que ocorre, né? Então, a gente faz o SOP, né? Que já entrou em produção em massa, e ocorre uma falha que a gente não foi prevista. E nesse momento, você tem uma equipe que trabalhou naquele projeto da POC, e eles conhecem profundamente tudo que está envolvido, e aí ali vira um TFT, né, um Task Force Team,
que eles são responsáveis por dar a resposta o mais rápido possível. E aí a gente se depara bastante com esse tipo de situação, né? Então não é uma falha que vai gerar qualidade, porém ela vai gerar uma parada de linha, que também o custo é enorme. Porém, esse time aqui, eles estão totalmente envolvidos e eles atraem as outras pessoas, operadores, o time de segurança. Então eles se tornam um imã, né, para atrair todo mundo ali, para entender o fenômeno e dar uma resposta rápida. Então, eu acho que a gente tem 2 momentos da falha, né? Uma falha na POC e uma outra falha quando já entrou em operação, e aí esse time é o Task Force Team para dar uma resposta rápida. Muito legal, muito obrigada. Vocês chegam a ter, pensando em competências, assim, vocês têm isso definidas competências básicas, e existe um processo de aprendizagem para as pessoas desenvolverem, porque se são habilidades a gente pode desenvolver, né? Criatividade, enfim, né? Liderança. Opinião, né, de vocês, assim, nesse contexto, quais são as mais importantes para os líderes e para os colaboradores, vamos pensar assim, ou gestor e colaborador? O que vocês pensam, assim, se tem dentro das empresas de vocês processos, programas de aprendizagem que fazem essa questão do desenvolvimento de algumas competências necessárias, né, nesse contexto da indústria 5.0? A gente tem aqui, pensando mais na minha pesquisa, que foi na perspectiva gerencial, competências hard skills para gestão não são tão apontadas como de alta necessidade, mas as soft skills com certeza aparecem. Então, do tipo solução de problemas, tomada de decisão rápida, baseada em dados, comunicação, sem dúvida nenhuma, envolvimento, delegação. Então, assim, são algumas competências que parece até clichê a gente ficar falando, mas às vezes elas não são praticadas. Mas que para um cenário de transformação, elas são fundamentais. Por exemplo, da resiliência também, como você colocou, né? Quando a gente fala um pouco da blue collar, pessoa mais relacionada na produção, fala muito assim na questão de matemática, estatística, pontos relacionados com suporte para tomada de decisão baseada em dados também. Então, a indústria 4.0, transformação digital, ela busca um pouco essa disseminação da tomada de decisão para a linha. Então, voltar um pouquinho o que o Lean trouxe, e isso atrelado à análise de informações, de dados, banco de dados, etc. Essa é a minha pesquisa, inclusive. É justamente esse tema. Mais ligado ao blue collar, né, o pessoal de chão de fábrica. O que eu tenho visto, eu não tenho dados acadêmicos para trazer, né? O que eu encontrei de pesquisa acadêmica foi uma professora que inclusive minha linha de pesquisa é mais ou menos a mesma linha dela. Ela mapeou as competências e a personalidade das pessoas para prever a carreira acadêmica, o sucesso da carreira acadêmica dos alunos, né? E aí eu estou pegando isso aí e tentando adaptar para a indústria. Essa é a minha proposta. Então eu não tenho uma opinião formada, mas eu vejo que hoje a questão de a pessoa aprender, né? Dela querer aprender, né? Da curiosidade, de ela querer ou mesmo desaprender para aprender novamente, né? Então eu vejo que essa questão hoje ela é fundamental, porque toda hora um conhecimento novo aparece, então a pessoa ela não pode estar acomodada. Então, além de tudo, de matemática, além desses hard skills que a gente está falando, acho que essa questão de desconstruir para poder construir novamente, a pessoa ela tem que querer participar desse novo cenário. Né? Concordo plenamente. Eu sempre me olho e penso que eu sou uma eterna aprendiz, né? Porque a gente precisa aprender a aprender constantemente, né? As coisas vão mudando. E aí, vou me adaptar, né? Essa é a grande pergunta. Aí, nova tecnologia, vou me adaptar? Se for necessário, sim, né? Se for eu não sou formado, né? Estou em formação, né? É o padrão. É isso aí. Eterna, né? Eterna, formação eterna. Com certeza. Luiz, quer fazer algum comentário? Não, mas o comentário é mais complemento, né? Eu acho que pela experiência que a gente está aqui, eu acho que é mais o soft skill mesmo. Você falou, a parte técnica a gente ensina, mas a pessoa tem que ter vontade de querer aprender, de querer. E aí, quando você dá essa liberdade, né, pela experiência que a gente tem aqui, de as pessoas participarem e querer fazer, várias pessoas que trabalham comigo, eles por iniciativa própria deles, foram atrás de fazer pós-graduação em Data Analytics, em Indústria 4.0. Então, tem uns 3-4 pessoas aqui que fizeram pós nesses últimos 3 anos, porque eles viram o direcionamento, mas não uma imposição, né? Você precisa fazer.
mas ele viu que era um tema que está latente, que é um tema que é necessário, que é um tema que ele vai precisar para continuar a estar no mercado, né? A função da Oportunidade, né? Oportunidade, a função. Assim, eu tenho 23 anos aqui na MWM, a atividade do engenheiro de processo 15 anos atrás para agora mudou, né? Então, o cara já tem que conhecer de automação, né? Ele tem que saber programar. Ele já faz algumas implementações, né? Nesse sentido, né? Então, tem um skill bem mais versátil aqui. Nessa também transformação digital, a gente criou um cargo, né? Antes, dentro dessa engenharia, a gente criou engenheiro de integração de sistema, totalmente diferente. Ele era, o cargo dele de inscrição era engenheiro de processo, mas não fazia nada disso. Ele era o cara que programava, o cara que conhecia todas as linguagens de programação, é o cara que desenvolveu o MES, é o cara que vai conversar com o TI, conhece a manufatura, mas tem que falar com o TI para fazer a integração. Integração vertical, horizontal. E aí, quando você, nesse sentido, as pessoas vão se adaptando e conhecendo a parte técnica, né? Eles vão atrás. Mas o soft skill aí é da pessoa. Então, talvez esse desenvolvimento que é mais importante para ter um engajamento maior das pessoas na transformação digital. Pessoal, eu acredito que o tempo que o professor Jorge Muniz, né, comentou comigo, não sei se vocês querem fazer mais algum comentário. Estou adorando conversar com vocês. Eu vejo que as dores que vocês trazem, muitas das dores são dores dos nossos estudantes, que também são de empresas aqui da minha região. Na minha região eu não tenho o setor automobilístico, mas o setor mais forte aqui é o setor do tabaco. Eu moro numa cidade, Santa Cruz do Sul, é onde está a Souza Cruz, a Philip Morris, a Universal Leaf Tabacos e outras empresas, mas a nossa maior economia é o tabaco, também é um segmento complexo, né? Mas nós temos toda a cadeia, né? A nossa cadeia é uma cadeia integrada e todos ganham. Então, a cadeia realmente de valor é muito grande, muito importante. Então, desde o pequeno agricultor, que aqui a região são de pequenos agricultores, nós não temos áreas muito grandes aqui, eles ganham muito bem, né, estando nessa cadeia de produção, né? Então, fazer uma transformação para uma outra cadeia que tenha o mesmo retorno, o mesmo valor agregado é difícil. Então, aqui a região é dessa tabaco, muito forte. Empresas que também estão automatizadas, são empresas que trazem a questão da inteligência, né, para dentro dos processos. Nós temos vários estudantes destas empresas, de outras também, né? A Mercur, que é uma empresa de borracha, também é daqui. A Mor, que é uma empresa de cadeiras, enfim, também é daqui, né? Mas é uma região um pouquinho diferente, né, que tem uma outra conotação, mas também está passando por toda essa transformação. E as universidades daqui da região, tem a Unisc, tem outras universidades, também implantaram parques tecnológicos. E eu vi que no comentário de vocês também falaram dessa integração com as startups, né? Isso é importante. E aí, pensando, né, no desenvolvimento dos carros elétricos, né, e a questão eu acho que é aí que está, né, criar esses clusters de inovação, criar esses ecossistemas de inovação em que as pessoas possam gerar outros produtos, outros serviços. Então, realmente, não dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Eu acho que isso é uma obrigação de todos nós, né? De toda a sociedade, né? Inclusive, somos pessoas privilegiadas, né? Nós tivemos essa oportunidade de estudar, né? Que coisa maravilhosa, né? Fazemos coisas que gostamos, né? E eu acho que é importante a gente também olhar essa questão do equilíbrio, né? Porque se não está equilibrado, não é bom para ninguém. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Mas as dores de vocês, eu percebo nas dores dos meus estudantes aqui também. A gente também trabalha com, assim, problemas reais. Eu adoro trabalhar com isso, né? Problemas reais. Não para dar só soluções acadêmicas e papers e artigos, mas também trazer, né, uma contribuição para a sociedade, para as indústrias. Eu acho que isso que é o mais importante. Mestrado em Sistemas e Processos Industriais, então, ele tem como foco a melhoria e otimização de processos. A gente tem trabalhado muito com essa relação da gestão e do uso das tecnologias, então muito em sistemas enxutos de produção mais limpa, desenvolvimento de tecnologias que são mais sustentáveis do ponto de vista econômico, ambiental
e social, se possível, e muito trabalhando em conjunto, integrando, então, o engenheiro de produção, o engenheiro mecânico com o cientista da computação. Então, nós temos profissionais de diversas áreas aqui, trabalhando em colaboração. E o objetivo do nosso mestrado é realmente trabalhar com soluções reais, né, com problemas reais para encontrar soluções reais, né, a partir do conhecimento científico, né, que está disponível nas nossas universidades. Né? Então, encaminhamos o doutorado há pouco tempo, agora, né, vamos ver se a gente vai ter um doutoramento aqui também. Não sei se vocês querem, eu quero só agradecer essas pessoas aqui maravilhosas que eu conheci hoje. Giovanni já conhecia, muito bom revê-lo. Luiz, parabéns, né? Eduardo, parabéns pelos trabalhos, são grandes desafios que vocês têm aí pela frente. Com certeza vocês vão ter grandes sucessos também, né? Parabéns ao Jorge por essa equipe, por esse grupo de pesquisa, ao mestrado profissional, né, de engenharia de produção da Unesp, o doutorado de engenharia de produção. Então, parabéns a essas ações, atividades, e aí eu me despeço, passo a palavra a vocês. Eu queria agradecer a professora Eliane por mediar esse bate-papo, é muito importante para o desenvolvimento do país, né, da competitividade, né, de trazer a academia, a indústria, e isso tudo que a gente falou é muito importante. Agradecer aos colegas, aí Giovanni, agradecer ao Eduardo, que eu conheci hoje, agradecer o convite do professor Jorge, o suporte da Rebeca. Muito obrigado. É um prazer vê-la novamente. Como eu disse, né, a gente referencia os seus artigos e a gente, quando conhece pessoalmente, é melhor ainda. Então, prazer em conhecê-la. Foi muito bom a conversa, alto nível. Brajo, Eduardo, prazer em conhecê-lo também. Acho que a gente vai conversar bastante, né? A gente tem bastante coisa para trocar. E falar que o mestrado profissional tem essa função mesmo, né, de fazer essa conexão entre a academia e o mundo e a organização, e a gente como os agentes de transmissão desse conhecimento. Então, obrigado pelo convite, obrigado, Jorge, pela orientação, obrigado, Rebeca, pela estrutura aí, ao mestrado profissional, muito sucesso. Eu queria agradecer a professora Eliane, uma pessoa, ela é uma referência, como o Giovanni disse, além disso, ela é uma simpatia, ela tratou a gente cuidou muito bem da gente. Gostaria de agradecer ao professor Jorge também, que é um professor fantástico, motivado, que ele incentiva bastante a gente a nos desenvolvermos, a chegar a um nível além, né? Ele provoca bastante a gente, ele é bastante provocativo, e isso incentiva a gente a estudar bastante. Eu acho que é um privilégio para nós a gente poder estar acessando a academia, é um privilégio a gente poder estar na Unesp, tendo aula com professores sendo referências no Brasil. Então, eu me sinto extremamente grato por isso. É um prazer, Giovanni, é um prazer, Luiz. Espero que a gente tem temas interligados, espero que a gente consiga se unir aí e fazer um trabalho bem legal. O que eu puder contribuir aqui da Hyundai também, fiquem à vontade. E o importante é que a gente consiga construir um novo cenário, que a gente consiga entender o que está se passando no mundo, para que a gente consiga fortalecer a nossa indústria, fortalecer a nossa sociedade e colocar o Brasil onde a gente merece. Muito obrigado.